Então, é assim, eu vou falar sobre, de forma muito geral, né, sobre experiência e tecnologia, ou experiência e inovação tecnológica. Eu gostaria de aproveitar, né, o espaço desse colóquio, em particular desta live, para pensar junto com vocês nessa relação entre experiência e tecnologia, ou experiência e inovação tecnológica, em três momentos e a partir de três importantes pensadores que no século XX refletiram sobre esses temas, desde a filosofia, os estudos dos meios e como eles mudam a experiência humana, e desde a perspectiva da crítica feminista das ciências e a tecnologia. Na verdade, eu nunca pensei em colocar essas três figuras juntas, né? Mas quando o Brian fez o convite, eu, na verdade, não tinha nada feito que desse para colocar nesse espaço aqui, e eu achei que, de alguma forma, qualquer conversa deveria girar em torno, né, do tema do colóquio. Então, não é a minha área da minha pesquisa, então, mas por diversos motivos, né, eu não sei como fazer para desligar isso aqui, a campainha. Por diversos motivos, ele aqui atrelados nessa conversa, seja por conta da preparação da aula do primeiro semestre de 2020, ou a raiz de uma recente revisão de um artigo para publicação, ou mesmo como motivo de pensar e repensar, no meio de um momento tenebroso como este que nos abate, quando a capacidade do raciocínio e enfoque, ao menos no meu caso, tem dado lugar à opacidade, ao medo, à parálise, ao luto pelas muitas perdas que têm resultado desta situação de pandemia e agora talvez de catástrofes naturais, perda de seres queridos, dos beijos e abraços, dos vínculos sociais e profissionais presenciais, da liberdade de movimento e, de forma mais geral, a perda do livre arbítrio. Porém, a perda como experiência detonadora e não o prazer como costumava ser, é que tem dado lugar a estas ideias avulsas, né, que coloco aqui para vocês, e que apenas pretendem sugerir nexos, conexões entre diferentes momentos históricos e sujeitos que lançam propostas epistemologicamente marcantes e que nos poderiam ajudar a pensar em um possível um fio condutor, né, que nos permita atravessar a espessa garoa deste nosso momento atual de forma mais positiva e vislumbrar a chamada luz no final do túnel. A experiência conjuntural que traz à tona estas três figuras importantíssimas do pensamento ocidental, mesmo parecendo inusitadas, não são gratuitas. Primeiro, devo dizer que desde a década de 80, antes de me trasladar de Nova York à Universidade de Califórnia, em Santa Cruz, e mesmo antes de conhecer o trabalho, por exemplo, da Donna Haraway, já pensava em termos de relações e conexões. Foi depois de assistir ao maravilhoso filme cubano do subdescimento, dirigido pelo Tomás Gutiérrez Alea, em 1968, roteiro baseado no romance homônimo de El Mundo de los Noes, publicado em 1964, não sei se vocês conhecem, acho que alguns devem ter assistido. Foi uma frase enunciada pelo protagonista, Sérgio, ficou gravada permanentemente no meu disco duro. A frase é a seguinte, aspas, né? Abro aspas. Uma das sinais do subdesenvolvimento é a incapacidade de relacionar uma coisa com a outra. Essa frase foi marcante para mim por causa das memórias, das experiências que guardo dessa ilha subdescida
em falar sobre Valdés, uma escritora cubana, no exílio, né? E abre aspas, intentou construir o paraíso, fecho aspas. Mas também confesso ser uma pessoa extremamente curiosa. Porém, não é gratuita a minha paixão por manusear e estabelecer vínculos, relações, conexões, enlaces e circuitos textuais e além, sobretudo neste momento em que, como norma, prevalecem as relações virtuais. Para falar a verdade, tanto no cotidiano quanto no ensino, a minha pulsão sempre tem sido a de cultivar o diverso, a heteroglossia, as conexões, sobretudo aquelas que consideramos menos possíveis, com a finalidade de provocar reações desafiantes e criar um horizonte prazeroso, lúdico, eu diria, e criativo para a reflexão teórica. Daí meu interesse em vincular esses três momentos críticos da modernidade e a pós-modernidade, respectivamente. O Walter Benjamin, né, de começos da década dos 30, 1973 em particular, o Marshall McLuhan, do início da década, bom, ele já publicou em 52, 54, mas eu estou interessada no trabalho dele no início da década dos 60, e a Donna Haraway, dos meados da década dos 80. Mas aí talvez vocês perguntem por que esses e outros pensadores. Primeiro, como já falei, porque os três atravessaram minhas leituras nos últimos 6 meses. Mas, sobretudo, porque os três refletiram em seus respectivos momentos e dessas suas obsessões particulares sobre a experiência, ou se me permite, sobre a sabedoria entendida como resultado da experiência quando esta é corporificada, quando esta corporifica o conhecimento, e, em particular, sobre o impacto dos avanços da ciência e as novas tecnologias no indivíduo e suas respectivas sociedades, e, mais concretamente, sobre a inovação, as inovações tecnológicas e científicas também, né? E como elas mudaram o social, tornando-nos em habitantes de uma, cito, aldeia global, em palavras de McLuhan. Essa é uma frase que ele acunhou, lançou em 1962 e que agora tem sido muito utilizada de aí para frente, né? Um outro detonador desta reflexão foi a leitura de um artigo recente, de 2020, intitulado O Ensino à Distância como Armadilha Perfeita, de um colega da USP, que está fazendo pós-doutorado no CFH, em antropologia, o Adriano Castorino. O Castorino começa o artigo lançando mão de um diálogo do filme The Matrix. Nesse diálogo entre Morpheus e Neo, que tem lugar, eu queria mostrar só os 10 segundos dessa cena, que eu acho que é fantástica, provavelmente é uma das cenas mais icônicas do filme, né? Tem lugar num cenário, não se lembra, um cenário branco, com poltronas e um aparelho de televisão. Juro que, para mim, me lembrava os aparelhos assim, dos anos 50, né? Dos primeiros aparelhos de televisão em Cuba. Mas, enfim, um aparelho muito velho, nada dessas pantalhas, das pantalhas planas, nada disso, né? Uma televisão muito rudimentária. E esse diálogo Morfeu fala com Neo sobre a percepção daquilo que se entende por o real, frente ao que a audiência, nesse momento, e sobretudo neste momento da crise, nesse momento, quero dizer, em 1999, né? Que o filme já tem mais de 20 anos, mas também neste momento da crise sanitária global, poderia perceber como seu oposto, quer dizer, o oposto do real ou virtual. Ou não necessariamente, tá? Morpheus lhe diz que aquilo que chamamos de real, e isso é uma cita do
mais ou menos uma tradução livre da conversa, do diálogo, cito, né, são simplesmente sinais elétricos interpretadas pelo seu cérebro. Fim de cita. Foi nesse momento inicial da leitura que diversos sinais se conectaram, né, dessa encenação e no diálogo dessa passagem fílmico, viraram guinhos cúmplices e começaram a ativar outros sinais no meu próprio cérebro, né? No primeiro lugar, a noção do real, certamente, me remetiu à ideia de pobreza, né? Do deserto do real, que também se fala nesse filme, mas também um pouco da pobreza da experiência, tal como a trata o Benjamin em seu artigo de 1933. E também a ideia do atual, que também é outro conceito que é utilizado pelo Benjamin no mesmo artigo, né? Experiência e pobreza. E as ideias relacionadas, por exemplo, com o esvaziamento da experiência ou, para abrir aspas, a cotação da experiência compartilhada caiu, como diz o Benjamin. Esse empobrecimento da experiência, eu não sei se você se lembra no filme, essa cena que está naquele espaço todo branco, né, duas poltronas, uma TV antiquíssima, né, praticamente um aparelho arqueológico, você faz uma transição para o mundo que eles chamam o mundo de hoje, né? O mundo que você vê uma cidade em ruínas atrás, e aí eles estão sentados nas mesmas poltronas, rodeados de uma cena assim bem tenebrosa, né? E ele diz, isso aqui o deserto do real. Então, eu pensei um pouco nessa noção do que você vê aí, né? Essa visão distópica do real e o que, de alguma forma, se a gente pudesse estabelecer algumas conexões, vamos ver, chamou do empobrecimento da experiência. Então, tudo isso vinculado à inovação tecnológica no campo do complexo industrial bélico, né? Da guerra, da indústria militar, entre outros, contribuiu enormemente ao apagamento das narrativas, segundo Benjamin, né? Nos anos que seguiram a Primeira Guerra Mundial. Mas também me remeteu à noção de redes entrelaçadas entre ciência, tecnologia e cultura, e a potente conceptualização do ciborgue como um mito de identidade política libertadora, elaborado pela Donna Haraway em 1985, naquele texto chamado O Manifesto Ciborgue, né? Mas quase simultaneamente, né, a presença do aparelho de televisão na série filme o trabalho pioneiro de McLuhan e a Escola de Toronto sobre a importância dos médios com a extinção do corpo humano. Na maioria dos seus escritos, mas sobretudo em um livro que não sei se está traduzido ao português, mas em inglês se chama Understanding Media, The Extension of Man, de 1964, McLuhan estuda e coloca em destaque os efeitos intrínsecos das diversas tecnologias usadas pelos meios de comunicação para atingir aos indivíduos e as sociedades em grande escala, independente dos conteúdos. Também, não sei se se lembra, uma famosa frase de McLuhan, né? Aquela frase que quase sempre as pessoas associam com, é aquela que o medium is the message. Enfim, não sei como se traduziria de meio é o mensagem, ou algo assim, independentemente dos conteúdos. Bom, de certa forma, a preocupação de McLuhan comparte certo parentesco com o Benjamin, quando ao falar de Paul Shepard e das melhores cabeças
de seu tempo, destaca como as renovações técnicas por ele incorporada têm transformado a realidade e não apenas sua mera descrição. Mas também com o trabalho da Haraway e sua insistência na simbiose da ciência e da tecnologia na concepção do humano. Eu também achei uma coincidência muito interessante, e é que o Marshall McLuhan publicou um livro em, acho que foi 52 ou 54, que chamava The Mechanical Bride. Também não sei em português, eu acho que esse livro não tem sido traduzido. Mas o título desse livro foi inspirado por uma pintura, na verdade, uma escultura, né, do Marcel Duchamp, chamada, eu acho que, The Light, qual é o nome em português? Deixa eu ver. Esqueci agora, me dá um minuto. Não foi por aqui, isso foi uma observação que achei interessante com relação a isso das dúvidas e as influências, né, entre os diferentes artistas, momentos, etc. Agora não achei, mas talvez o Augusto por aí ele deve saber. Caramba, são os momentos que chamam de senior moments, né? Enfim, então tem esse dado interessante, né? Porque, claro, né, eu acho que aí tem um pouco a ver com toda essa percepção da máquina, das formas geométricas, enfim, mas isso já é outra história. Então, vamos ver. Então, para McLuhan, o próximo meio, seja qual for, pode ser a extensão da consciência, né? Incluirá a televisão, com seu conteúdo, não com seu ambiente, e transformará a televisão em uma forma de arte. Isso é bem interessante por causa de, justamente, para mim, né, o que me fez pensar na localização, naquela localização central, naquele filme de Matrix, naquele ser em particular, muito simbólica, do aparelho da televisão, praticamente, como diz, como um objeto de contemplação, realmente, não como um objeto de entretenimento, né, ou de formação. Então, é interessante também no caso de McLuhan, porque o trabalho dele foi publicado praticamente, eu diria que mais ou menos 30 anos antes do auge, né, do computador, certamente do www, né, do web, etc. O computador, de alguma forma, já existia, né, mas não era um meio assim popular de acesso massivo, nem muito menos. Era um meio que o uso do computador dava-se mais bem no meio do military, né, da indústria militar, da indústria bélica da guerra, né? Então, mas ele disse umas coisas bem interessantes e por exemplo, vou ler para compartilhar isso aqui. Diz: um computador como instrumento de pesquisa e comunicação poderia aprimorar a recuperação, tornar obsoleta a organização de bibliotecas de massa, recuperar a função enciclopédica do indivíduo e passar para uma linha privada para obter dados rapidamente adaptados de um tipo blindável. Agora, o mundo, o que me interessou disso aqui é a forma em que, para McLuhan, nos anos 60, esse mundo virtual poderia, hoje e vai, de fato, mudou o mundo, né? E me lembrou um pouco do que o Benjamin se referiu no seu ensaio de 33,
aquilo que ele chamou de patrimônio humano. E aquela pobreza, né? Aquela forma que o homem, o ser humano, estava perdendo esse patrimônio. Eu pensei um pouco assim na atualidade, né? No fato que agora praticamente as bibliotecas têm virado obsoletas. Tem bibliotecas ainda nas universidades, tem biblioteca pública, mas, por exemplo, na minha experiência, quando eu me aposentei há 2 anos, eu tive que esvaziar meu my office, né? Meu escritório na universidade. E eu tinha uma biblioteca enorme, eu não tinha lugar na minha casa para guardar todos os meus livros, aí eu quis doar para bibliotecas públicas, para a biblioteca da minha universidade. Ninguém quer ler os livros. De fato, eles estão em caixas, em numa oficina, num escritório, né, lá na universidade, e talvez elas desapareça, né, se o fogo realmente chega lá hoje. Então, pensei isso um pouco, né? Essa pobreza, essa perda do patrimônio humano também, que Benjamin falava disso, que o McLuhan falava disso na década dos 60. Então, achei interessante. E essa ideia me trouxe de volta para o Castorina, né? Porque uma outra proposta para considerar e levar a sério que ele propõe é a de que ele diz é a de que com a chamada cito, né, democratização da educação, fecho aspas, possibilitada pela educação à distância ou remota, o mercado torna tanto a oferta como o próprio ensino algo mercadológico, por isso algo banal, como uma mercadoria produzida em larga escala. E essa ideia da mercancia, né? Do que nesse caso, a experiência, tudo isso passa a ser uma mercadoria vendível. E, obviamente, está ligado com os próprios processos vorazes do capitalismo, né? Do desenvolvimento do capitalismo. Então, nesse contexto, nunca mais apropriado o aparente oxímoron inglês, eu acho que essa é a palavra, oxímoron, não sei se em português tem um acento, quando a gente fala de business of education, né? Realmente a educação é um negócio, né? E as universidades, inclusive as públicas, já têm virado, pelo menos lá, grandes corporações. Agora, de fato, acredito que a institucionalização da educação, dos cursos, né, online, e a educação à distância e o ensino remoto oferecem modalidades nas quais a educação pode virar uma mercadoria, com certeza. Em inglês também se fala, não sei aqui, mas se fala de universities for profit, né? Vis-à-vis as universidades privadas, né, que sempre foram for profit, com um grande status, né, como pode ser a Ivy League, ou Stanford, etc. Mas estamos falando de universidades menores que oferecem diplomas, cursos, etc., online, né? E eles têm virado realmente um negócio, né? Então, nesse contexto, o professor né, poderia virar também apenas um vendedor, que instrui os alunos, os clientes, né? Alunos, clientes, no uso desses produtos, seja ele o curso de filosofia moderna, matemática aplicada ou microbiologia, tanto faz. Ou seja, o professor deixaria de ser o transmissor de sabedoria através da corporificação da experiência e no ensino presencial, né, para se tornar o técnico, o instrutor, ou instrutora, né, que faz de tudo.
aquele que gerencia o conteúdo, a execução da disciplina, e que, além de mais, seria contratado quase sempre com modalidade de contrato por disciplina, contratos temporários. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos, né? Os departamentos têm um número enorme de lectures, que ele chama, são pessoas que não têm nenhum tipo de segurança laboral, que não tem nenhum tipo de benefício, né? Férias, etc. Nesse modelo, eu pergunto-me, qual seria o futuro do ensino sem experiência, e, em particular, do ensino nas grandes áreas das letras, das artes, as ciências humanas e as ciências sociais? Então, volto aqui ao conceito de experiência Benjamin. Segundo Benjamin, a violência e as guerras acabam apagando as coisas. Entre aspas, né? Os ritos de passagem têm se esvaziado de significado. Fecha aspas. Aliás, como podemos relacionar essas ideias produzidas quase 100 anos atrás com o nosso presente de pandemia, em um momento em que, ainda de forma mais intensa, em 1933, 1962 ou 1985, e esses são todos momentos históricos muito importantes, né? 33, justo depois, depois da Primeira Guerra Mundial, justo depois da queda do mercado mundial, entre outras coisas, na víspera praticamente do fascismo, né? Na Europa. Em 1962, a guerra do Vietnã, né? Sobretudo, já tinha saído da guerra da Coreia, e em 1985, começo realmente do recrudescimento da direita nos Estados Unidos na época da Reagan, né? E os sucessores. Então, em esses momentos, como podemos relacionar isso, né, quase 100 anos atrás, com o nosso presente, ainda de forma mais intensa, né? A tecnologia se sobrepõe vorazmente ao conceito do humano, criando o que Benjamin chamaria de uma experiência sem sentido. E que hoje poderíamos chamar de uma experiência pós-humana, talvez, não necessariamente sem sentido. Ou, para tomar a expressão ou o termo da Dana Haraway, de uma experiência ciborgue, que acrescente o sentido da experiência atual, né? Certamente estarmos cheios de temores e medos respeito ao futuro. Certamente a incerteza com que se desenvolvem nossas vidas atuais merita essas sensações. É claro que a situação de isolamento social tem nos obrigado a mudar o percurso de nossas vidas, acolhendo e privilegiando muito mais nossa relação com a tecnologia, a tecnocultura, criando novos hábitos, novas relações e conexões com a ciência e a tecnologia. A humanidade já tem sobrevivido a outras catástrofes, né? De guerras, pandemias, fomes, genocídios, catástrofes naturais. E a nossa capacidade de mutação e evolução é um fato comprovado. Talvez precisaremos deixar de lado a lógica cartesiana, baseada na busca da verdade fundante que não possa ser posta em dúvida, e abraçar o problema do conhecimento no desconhecimento, o que poderíamos chamar a lógica da incerteza. Na verdade, esses são aspectos sobre os que eu não trabalho. Não sou filósofa, não sou científica, apenas faço crítica cultural e crítica literária. Mas penso em termos gerais e desde minha própria experiência, porém não passam de ser conjecturas, isto que eu estou colocando aqui com vocês. Provocações, convites a experimentar novas formas de imaginar e criar sentido e conhecimento para lidar com o nosso presente
que se apresenta como catastrófico e o futuro incerto, pero que nos resta ainda por construir. Acredito que o nosso atual está colocando em xeque a tecnocultura. Em outras palavras, a nossa percepção das relações binárias entre humanos como portadores e produtores de conhecimento basado em experiências situadas, para usar outro conceito lançado pela Arroway, e a tecnologia, avanços tecnológicos como instrumento de uso funcional que existe para e em função de nós. Na verdade, a relação entre o humano e as diversas formas de tecnologia tem estado conosco por séculos. Mas, como destacam todos os críticos brevemente destacados neste texto, foi no século XX, e também como destaca, né, no filme The Matrix, né, nesse diálogo, né, foi no século XX, com o desenvolvimento das ciências e tecnologia, sobretudo ao serviço da indústria militar e bélica, que o papel tradicional do humano experimenta uma verdadeira transformação. Da descoberta da roda, a robótica, né? Da experiência de um mundo tangível à percepção de uma realidade virtual, da sabedoria corporificada na experiência à inteligência artificial, do namoro entre corpos que se tocam, se cheiram, se saboreiam, se lambem, ao sexo virtual, das classificações divinas e naturais dos sexos e gêneros, a alteração farmacológica e ou cirúrgica dos corpos e jurídica do gênero, e por aí poderia continuar. Mas começamos a terceira década do século XXI. A aldeia global atravessa uma severa crise econômica e política. Os fascistas se espalham pelo mundo. Ou sempre estiveram nisso, que estavam caladinhos, né? Estavam escondidinhos nas cuevas. E o futuro pode nos reservar mais guerras, mais pandemias. Sabemos que ambas engordam os baús dos empresários e políticos, ou dos empresários políticos, como Trump, né? E outros. Mas realidades distópicas, né? Então, a minha pergunta seria: vocês preferem ser bárbaros ou bárbaros, entre aspas, da espécie boa, como diria Benjamin, os bárbaros, para se referir aos bárbaros positivos, ou vocês preferem ser deuses e deusas ou ciborgues, né? Então, ciborgue ou não ciborgue? Essa é a questão. E eu posso ter outras coisas aqui para discutir, mas eu acho que eu vou parar aí, porque realmente vou dar passo a... Uma coisa que eu queria dizer é que, no fundo, tanto o Benjamin como a Haraway, no fundo, mesmo que tenha uma crítica, né, ele faz uma crítica do uso, não, da ciência, da tecnologia, etc., né, e os efeitos no indivíduo, nas sociedades, eu acho que eles concluem, né, pelo menos seus respectivos trabalhos, com uma proposta positiva. Para Benjamin seria justamente, né, essa ideia dos bárbaros da espécie boa, né, os bárbaros positivos. Para a Haraway seria o ciborgue, né? E ela disse, eu queria mencionar uma coisa a mais, que no fundo essa ideia do ciborgue, como pode ser a ideia do bárbaro positivo, são, no fundo, utopias artísticas, utopias políticas, né? Uma coisa que a Haraway faz, eu não vou falar disso aqui agora, mas ela estuda muito o gênero da ficção científica, né? Que eu acho que é um gênero bem interessante e no fundo, não sei aqui, mas pouco estudado, né?
ela diz que os cyborgs, de alguma forma, estou parafraseando, não podem criar são seres com um tipo de conhecimento compartilhado, podem criar uma força política poderosa para uma mudança positiva. Os ciborgues podem ver, e aqui sim uma cita, de ambas as perspectivas ao mesmo tempo. Enfim, ela conclui que o ciborgue tem uma experiência imbuída para o bem coletivo. Podemos estar de acordo, mas estamos falando no fundo, de construções, né, teóricas, positivas, utópicas, que talvez nos permitam criar um mundo certamente melhor. Então, por aí, eu vou parar aí, depois já a gente pode conversar um pouco mais. Olá a todas e todos. Por essas questões tecnológicas, perdi 5 minutos do final da fala da Lourdes. Tive que sair e entrar de novo, mas enfim, depois recuperamos, se for o caso. E, bom, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a nova linha de pesquisa latino-americana do programa de pós-graduação em literatura da UFSC, aos criadores da linha, recentemente posta em ação, que são a professora Liliana Reales e o professor Raul Antelo, a linha que é responsável por essa série de encontros virtuais com a organização Exemplar do Byron, e também agradecer ao próprio programa de pós-graduação em literatura, cuja coordenação acaba de ser corajosamente assumida pelos professores Carlos Eduardo Capella e Pedro Reise, nesse momento particularmente nebuloso em relação ao que nos espera enquanto instituição, enquanto país. E também um agradecimento especial à professora Lourdes Martínez Etiazabal, a quem tenho a honra de acompanhar hoje aqui. Eu uma exposição de materiais, né, com esse título Patrícia Galvão como escritora ciborgue, a famosa revista Revisitada, uma exposição de materiais e uma apresentação improvisada sobre monturos que podem, quem sabe, virar sementes. Patrícia Galvão, como tema de pesquisa, surgiu de um grupo de graduação que começou lendo a revista de invenção, a revista de antropofagia, no ano passado, e que, com a intensificação das mobilizações antigovernamentais, rapidamente desceu ao rés do chão do campus e passou a ler aos quatro ventos do varandão do CCE textos de algum modo politizados que foram da ecofilosofia de Viveiros de Castro e Ailton Krenak à poesia feminista de Angélica Freitas, durante as 5 semanas de greve estudantil no segundo semestre. Pois também quero agradecer a este grupo com o qual seguimos lendo neste ano e no interior do qual surgiu a figura de Pagu, a esfuziante Pagu, né, segundo o resgate feito por Augusto de Campos, no auge da editora Brasiliense, todo o mito e a lenda que se criou em torno dela e desse nome, o apelido da Patrícia Galvão, abandonado depois, e do qual surgiu também a figura destruída de Patrícia Galvão, em função de seu engajamento sacrificial aos dogmas da Terceira Internacional Comunista, durante quase uma década, mas finalmente reenergizada e regenerada depois de sair da prisão com 44 quilos em 1940.
Também o Manifesto Ciborgue, de Donna Haraway, foi lido neste grupo durante a pandemia, no primeiro semestre, e, portanto, muito obrigado, Antropofagia Brasileira de Lutas, que é o nome extraoficial, digamos, desse grupo. Vamos ao monturo, então, ao sabor do acaso, do quebra-cabeças de tópicos e parágrafos soltos dispostos nas páginas deste arquivo. Monturo e quebra-cabeças que, igualmente, caracterizam a famosa revista, segundo Sérgio Millier, na solitária crítica que ele dedicou ao romance, publicado em 1945, antes do final da guerra, e que acabou sendo vista pelos autores, essa crítica do Millier, como motivo suficiente para tê-lo escrito. Escritura em colaboração, que consistiu, aliás, na redação individual de cada capítulo, a partir de um itinerário prévio comum, e na posterior revisão conjunta do todo. É preciso passar pelo prefácio de Millier, que é já como a anticâmara inseparável da famosa revista, e quanto ao título desta sátira contra o partido, a famosa revista, por que terá sido escolhido para denominar, como faz, o aparelho ideológico totalitário stalinista, a famosa revista? O título é estranho, assim como todo esse romance urbano que fica situado entre a prosa e a poesia. É como se o título correspondesse ao seu caráter intencionalmente defeituoso, isto é, sem preocupação com o fluxo narrativo e a linearidade do narrado, para, no entanto, resultar perfeita e paradoxalmente linear enquanto história de amor romântico, com direito a notas de trágico maior e menor, originadas da própria experiência vital, numa mescla expressionista existencialista de autobiografia ficcional, de autobiografia como dupla desfiguração. Quanto às epígrafes, eu tenho duas. A primeira é da Patrícia Galvão, em 1940. Ela dizia: por que dar tanta importância à minha vida, mas meu amor, dirigindo ao Geraldo Ferraz, mas meu amor eu a ponho em suas mãos. É só o que tenho intocado e puro. Aí tem você minhas taras, meus preconceitos de julgamento, o contágio e os micróbios. Seria bom se eu tivesse o poder de ver as coisas com simplicidade, mas a minha vocação granguinholesca me fornece apenas a forma trágica de sondagem. É a única que permite o gosto amargo de novo. Sofra comigo. O trecho faz parte do início da longa carta de Patrícia Galvão a Geraldo Ferraz, escrita na prisão, e indissociável da forma trágica de sondagem própria à experiência da famosa revista, que se deu na temporada carioca do casal, num difícil exílio para os dois jornalistas e intelectuais paulistas entre 1944 e 1945, mais precisamente no seu apartamento térreo no bairro da Urca, onde também foram os artífices do semanário Vanguarda Socialista, junto com Mário Pedrosa, na dissidência trotskista ao Partidão, que resultaria depois na fundação do Partido Socialista Brasileiro. Ela chegou a ser, mais tarde, em 1950, candidata a deputada, que acabou não sendo eleita, por São Paulo. Já na segunda epígrafe que eu trouxe, eu corto para o presente, 2020, a partir da atribuição de escritura ciborgue para a ficção protocientífica da famosa revista. A ciência, a máquina, o ciborgue, a prótese, o plástico, o aço. A realidade, a ficção, a atualidade, a virtualidade.
O Manifesto Ciborgue, de Donna Haraway, pensado precisamente entre 1940 e 2020, isto é, no início dos anos 80, e sua atualização e apropriação devido ao isolamento social pela arquiteta e designer Rita Vu, a propósito dos corpos apartados e do erotismo virtual. Diz Rita Vu: seja como um robô sexual ou um gadget, a gente até pode ter serotonina e dopamina iguais, mas não temos a mesma carga de ocitocina. Isso não vai substituir absolutamente a presença física. Avanço ou recuo? Avanço e recuo. Temos o Manifesto Ciborgue, de um lado, 1985, e também trazemos o Manifesto Contrasexual, de 2004, de Paul Beatriz Preciado, de outro lado. Trata-se aqui da subversão radical de linguagens e costumes. A retomada em nova chave da abjeção, do impossível, da teoria e da prática batailleanas. Entre parênteses, Jorge Bataille escreveu o erotismo durante a Segunda Guerra Mundial, a Patrícia Galvão e o Geraldo Ferraz também o fizeram com a famosa revista. Bataille publicou A História do Olho em 1928 como Lord Aur. Patrícia Galvão publicou Parque Industrial em 1933 como Mara Lobo. Cada qual a seu modo, ambos enfrentaram o vasto mundo católico e burguês em intensa metamorfose técnica, frequentando suas zonas proibidas de modo especialmente escandaloso ao se tratar de uma mulher. Para Preciado, bastaria por hora mencionar o além, não da morte, mas do gênero sexual, na esteira de Monique Wittig. Não se nasce nem homem nem mulher, naturalmente, e só a contraciência do vibrador, do dildo, a dildo-tectônica, como chama Preciado, seria capaz de criar verdadeiros monstros, posto que só ela pode, aspas, localizar as deformações que o dildo inflige ao sistema sexo-gênero, o dildo como prótese e como amor reflexivo, a partir da etimologia dilectio, dileção, vontade honesta e amor reflexivo, que Patrícia Galvão e Geraldo Ferraz desdobram na experiência romanesca informe a dois, esta ficção científica que ameaça a humanidade, nos termos de Kenneth David Jackson, a respeito da famosa revista, e que se intitula, justamente na sua esquisitice poética, então absolutamente solitária, a famosa revista. Em 1959, outro parênteses, comentando o aparecimento da segunda edição do romance, Patrícia Galvão observa: aparecido em 45, na antiga e extinta Amérique Edite, onde foi a única obra de ficção editada, o romance, a famosa revista, saiu dos moldes da novelística brasileira para enfrentar não apenas uma temática universal, mas problemas de estilo que se tornava necessário incorporar em nossa experiência do gênero. Naqueles tempos, como ainda agora, a produção literária vivia presa a problemas de grupos. A famosa revista surgiu completamente desamparada. Fecha aspas e fecha parênteses. Eu volto à abordagem da Donna Haraway, mas faço um outro parênteses aqui para dizer que com a Lourdes não tínhamos combinado de abordar o mesmo texto, a mesma teórica, que depois eu soube que se tratava de uma colega dela, então é uma feliz coincidência nesse momento, difícil para todo mundo, e que faz desse encontro, desse colóquio, desse momento
um momento mais divertido, como ela pediu que fosse a sessão. No contexto dos 2 últimos séculos, observa Donna Haraway em 1985, a biologia e a teoria da evolução, ainda bem, anunciaram que o ensino do moderno criacionismo cristão deve ser combatido como uma forma de abuso sexual contra as crianças. O ensino, repito, do moderno criacionismo cristão deve ser combatido como uma forma de abuso sexual contra as crianças. Ela dizia no manifesto Cyborg, corto para o presente, o ensino do moderno criacionismo cristão tem sido institucionalizado em áreas do país e do planeta em sua variante pentecostal, massiva, em inúmeros templos e também nas redes sociais, e o abuso sexual contra crianças é uma prática que, salvo cruéis exceções midiáticas, transforma em mães meninas de 10 anos. Patrícia Galvão colocou seu corpo inteiro na luta contra essa tragédia cotidiana, primeiro sacrificando-se em nome de um ideal de pureza, depois dissentindo e se refazendo politicamente, mediante as escrituras do corpo e da vida encaradas como campo de experimentação artística. Então, Patrícia Galvão como escritora ciborgue, nos termos de Haraway. Cito a Donna Haraway. A escrita ciborgue tem a ver com o poder de sobreviver não com base em uma inocência original, mas na tomada de posse dos mesmos instrumentos para marcar um mundo que as marcou como outros. O manifesto Cyborg, ao sondar as condições de trabalho e de ficção contemporâneas, surge cheio de esperança. Esperança na qual se inclui a negação de qualquer linguagem comum, o que se dá também na sátira à ortodoxia da Terceira Internacional, na famosa revista. Escreve Haraway, para trabalhar direito, não temos necessidade de uma totalidade. O sonho feminista sobre uma linguagem comum, como todos os sonhos sobre uma linguagem que seja perfeitamente verdadeira, sobre uma nomeação perfeitamente fiel da experiência, é um sonho totalizante e imperialista. Nesse sentido, em sua ânsia por resolver a contradição, também a dialética é uma linguagem de sonho. Talvez possamos, ironicamente, aprender, baseadas em nossas fusões com animais e máquina, como não ser o homem, essa corporificação do logos ocidental. Já nas páginas finais da famosa revista, vou te pedir para manter o compartilhamento de tela, Byron. Nas páginas finais da famosa revista, a esperança é colocada em segundo plano. Não é preciso esperanças, diz Moshe a Rosa, que são os alter egos de Patrícia e Geraldo. Moshe, Geraldo, Patrícia, Rosa. Não é preciso esperanças, diz Moshe a Rosa em tom edificante. O que deve permanecer é a força de dizer não diante da voragem. A voragem que é a palavra central no romance, como se pode ler no início e no final da famosa revista. O livro começa então. Esta é a história de amor de Rosa e de Moshe, o protesto e a pedrada, a voragem que proscreveu o amor. Quiséramos páginas claras de vida, cristalizadas à margem de um tempo achatado, em planícies cortadas por trechos pantanais, cristalizadas e irredutíveis. Na verificação, porém, dos dados do drama, o protesto e a pedrada dirigidos à voragem passaram pelas provas ásperas e amargas e nas asas do sonho ficaram feridas e chagas e cicatrizes. O primeiríssimo parágrafo do romance. Na finalização do penúltimo capítulo, Moshe, em discurso direto, diz para Rosa: não é preciso esperança, Rosa. Temos a certeza do que somos. A ácida verificação de que é preciso tão só manter a vida com a sua integridade,
sob os mantos de nossa pobreza, de nossa miséria. Manter a vida para aquele amanhã, ele é o menino recém-nascido, que eles tiveram no romance e na realidade. Manter a vida para que ele amanhã pise no próximo século, consciente de que não nos deixamos arrastar pelo aviltamento e pelo recuo, pela acomodação e pela tolerância. Ele levará para diante esta mesma flama acesa, ardente, esta força de dizer não diante da voragem. Então, Donna Haraway pensa e realiza igualmente o Manifesto Ciborgue como sátira e blasfêmia. E o Manifesto Ciborgue foi escrito em nome de um mundo desgenerado ou sem gênero, em que é preferível ser uma ciborgue do que uma deusa, como ela diz na última frase do texto. A famosa revista, então, é tomada aqui, nessa proposta de pesquisa, como uma protoficção ciborgue e como uma orgia ciborguiana, nos termos da Haraway. No entanto, a famosa revista é ainda uma ficção mundana do homem e da mulher, a diferença dos monstros ciborgue da ficção científica feminista. As escritoras, entre parênteses, de ficção científica a que ela se refere no manifesto são, entre outras, Joanna Russ, Alice Sheldon, Octavia Butler e Vonda McIntyre. Faço agora um breve corte para a ficção proletária cubista da jovem Patrícia Galvão aos 20 anos, no início da década de 30, pós-revista de antropofagia, enquanto ativista de A Mulher do Povo, no início da década de 30, que era sua coluna, A Mulher do Povo, no jornal O Homem do Povo, o jornal da conversão ao comunismo, de breve duração, no início de 31 em São Paulo, o qual compartilhou com Oswald de Andrade. Então, o Parque Industrial, Romance Proletário, de 1900, publicado em 33. No pioneiro romance de extração social de Patrícia Galvão, sob as vestes de Mara Lobo, por imposição do partido, a personagem Rosinha Lituana é a menina ideóloga entre as operárias do bairro febril paulistano. O foco está sempre na experiência das mulheres em parque industrial, assim como também em boa parte na famosa revista. Sua protagonista também é Rosa, ou Rosa Rosa, mulher da ação militante do trabalho pesado no parque industrial, mulher do trabalho intelectual, vista como mulher da vida, feito atriz de revista em A Famosa Revista. Ambas, Rosinha Lituana e Rosa Rosa, figurações da militante Rosa Luxemburgo, que tinha sido assassinada em 1919. Então, Patrícia Galvão com Donna Haraway. Donna Haraway que diz: precisamos de regeneração, não de renascimento, e as possibilidades para nossa reconstituição incluem o sonho utópico da esperança de um mundo monstruoso sem gênero. Patrícia Galvão se regenera, portanto, a partir de 1940. E ainda que a famosa revista seja a história de amor de um casal heterossexual, trata-se de uma colaboração heterodoxa e libertária totalmente excepcional no contexto em que viviam as cidades provincianas de São Paulo e do Rio da primeira metade do século XX. Tomo, então, a famosa revista como a mais perfeita colcha de retalhos romanescos, autobiográficos de meados do século, cujo protagonista negativo, ou alvo da investida romanesca, se chama Dacier, um homem frio como o aço que seria encarnação e boneco de Stalin. Dacier, de aço em francês. Estamos ainda na etapa afrancesada da literatura brasileira, vários termos e expressões francesas aparecem no romance.
Já o incêndio que destrói a revista que faz as vezes do aparelho de comunicação ultramoderno em várias línguas do regime totalitário, o incêndio remeteria ao fogo que consome as últimas páginas do Ateneu de Raul Pompeia, como notou David Jackson. Esse romance precursor, o Ateneu, igualmente desamparado, entre aspas. O Ateneu, a famosa revista, como máquina de escritura deliquescente, de glossolalia, de poesia. O poeta, escreveu Patrícia Galvão, é um espécimen predestinado, habitante de um compartimento especial que nada tem a ver com o nosso mundinho. Consente, quando muito, abrir as janelas para que ouçamos de fora a deliciosa música subjetiva. Escreveu ela com o pseudônimo de Ariel, no jornal paulistano à noite, do dia 22 de agosto de 42, pouco antes da redação da famosa revista. Nesta crônica intitulada Cante Poeta, ela, na verdade, quer provocar o pessimismo de Mário de Andrade quanto à literatura em tempos de guerra. Não estamos, sem dúvida, vivendo uma época de literatura, disse então Mário. Após a Primeira Guerra, os soldados sobreviventes voltaram calados e não tinham nada para contar. Depois de Auschwitz, tão pouco. Experiência e pobreza. Nenhuma poesia, toda poesia. Nosso presente anacrônico, nosso mundo, vasto mundo, desde o início do século XX, foi se virtualizando em aceleração crescente, até finalmente chegarmos onde chegamos, num tipo ideal de sociedades em que reinam o isolamento social e o medo do outro, ideal para o estabelecimento definitivo da virtualidade no plano das relações e conexões humanas. Isolamento social que já vinha se dando sob outras vestes antes da pandemia, em função do retorno do reprimido em forma de fascismos, ou seja, de racismos, fundamentalismos e ódios explícitos, modos de isolamento social e marginalização ideológico-política que se assentam na ou se asseguram da existência mesma das chamadas redes sociais. Pois este lugar onde estamos sem estar, mas aonde ainda resta algo do que fomos, agora é regido por uma metafísica da ausência, cujos próximos passos serão ao mesmo tempo próximos, dada a aceleração de tudo, e impossíveis de desenhar. A voragem técnica e reprodutiva a que proscreveu o amor, sendo violenta por definição e estando exigida ao máximo no momento, cresce no seu realismo e volatilidades, e eis que estamos dentro dela no universo da educação como nunca estivemos. É nesse redemoinho que estamos metidos de corpo inteiro aqui agora e sem possibilidade de retorno. Eu retomo aqui o parágrafo final do Manifesto Cyborg, pensando o texto de Haraway como sintomático de um progressismo de esquerda que historicamente pede a partida da comunicação tecnológica, como ocorre agora, estando paradoxalmente mergulhados nela. Obrigado, Baron. Eu já vou concluindo depois da citação. Em primeiro lugar, a produção de uma teoria universal totalizante é um grande equívoco que deixa de aprender, provavelmente sempre, mas certamente agora, a maior parte da realidade. Em segundo lugar, assumir a responsabilidade pelas relações sociais da ciência e da tecnologia significa recusar uma metafísica anti-ciência, uma demonologia da tecnologia e, assim, abraçar a habilidosa tarefa de reconstruir as fronteiras da vida cotidiana em conexão parcial com os outros, em comunicação com todas as nossas partes. Não se trata apenas da ideia de que a ciência e a tecnologia são possíveis meios de grande satisfação humana, bem como matriz de complexas dominações. A imagem do ciborgue pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos dualismos por meio dos quais temos explicado nossos corpos e nossos instrumentos para nós mesmas. Trata-se do sonho não de uma linguagem comum, mas de uma poderosa e herética heteroglossia. Trata-se da imaginação de uma feminista utilizando glossolalias, speaking in tongues, no original, para incluir medo nos circuitos dos super-salvadores de direita. Significa tanto construir quanto destruir máquinas, identidades, categorias, relações,
narrativas espaciais. Embora estejam envolvidas ambas numa dança em espiral, prefiro ser uma ciborgue a uma deusa. O Manifesto Ciborgue termina assim, né? Essa ciborgue corresponderia ao que Paul Beatriz Preciado define mais recentemente como corpos falantes, e mais radicalmente ainda como pós-corpos, ou VITIGs, para concluirmos com uma citação do início do Manifesto Contrasexual, no momento em que estes manifestantes por uma sociedade sem gênero se tornaram alvos da fúria dos super-salvadores de direita. Escreve Preciado, no âmbito do contrato contrasexual, os corpos se reconhecem a si mesmos, não como homens ou mulheres, e sim como corpos falantes, e reconhecem os outros corpos como falantes. Reconhecem em si mesmos a possibilidade de aceder a todas as práticas significantes, assim como a todas as posições de anunciação enquanto sujeitos que a história determinou como masculinas, femininas ou perversas. Por conseguinte, renunciam não só a uma identidade sexual fechada e determinada naturalmente, como também aos benefícios que poderiam obter de uma naturalização dos efeitos sociais, econômicos e jurídicos de suas práticas significantes. Trago o texto, o livro Manifesto Contrasexual do Preciado, em função também de fazer uma releitura do Manifesto Ciborgue da dona Haraway. Concluo, então, dizendo que faz tempo que se diz que os manifestos perderam vigência. No entanto, acabo de voltar a tentar inocular veneno e remédio em alguns deles. Fica, então, a pergunta: o que estes manifestos, incluindo a famosa revista, ainda teriam a nos dizer? E em que lugar se encontraria quem os escreve e quem ainda os lê? A utopia feminista futurista de Haraway e a contrasexualidade, segundo Preciado, antecipados por Patrícia Galvão na heteroglossia da famosa revista, conforme proponho aqui, supõe a construção, destruição de máquinas, identidades, categorias, relações, narrativas espaciais, conforme Haraway. Tal destruição segue sendo nossa principal missão no pequeno vasto mundo vigiado em que vivemos e no qual teremos que atuar como professores ciborgues, voltando a gritar não passarão e ao mesmo tempo fazendo da virtualidade atual ou atuavirtualidade, no neologismo de Derrida, um campo de experimentações de uma democracia por vir. No momento é a alternativa que resta, enquanto aguardamos a evolução da pandemia para um retorno às manifestações de rua. Devemos trabalhar agora para que elas sejam possíveis com a máxima intensidade amanhã. Muito obrigado. Posso apenas falar duas observações. Primeiro, que eu estava pensando, justamente uma das coisas que eu estava muito curiosa, se a Dana tinha se pronunciado recentemente sobre a situação global da pandemia. Por exemplo, eu assisti uma live lá em Santa Cruz, mas bem no começo, ele estava por aí, fez algum comentário, mas a live não era com ela, ele estava na audiência e pronto. Mas o texto
o Manifesto Cyborg foi escrito há 35 anos, né? Há 35 anos. E num contexto muito particular, que foi o contexto da era do Reagan, nos Estados Unidos, do conservadorismo recalcitrante, né? Aquela coisa que não é uma coisa nova nem nos Estados Unidos nem aqui no Brasil, já vem rolando há bastante tempo. Eu acho que qual seria, né? Para mim, o interessante dessa proposta é o lado, se você quer, positivo, o lado, porque a gente precisa, mesmo que não tenha concretamente para fazer muito, pelo menos a gente precisa ter ilusões, precisa ter um norte, um horizonte para qual possas dirigir o olhar, né? Em vez de ficar paralisado, que é o que acontece muito, tem, pelo menos para mim, tem acontecido muito nesse período. Então, claro, outra coisa, né? Tem uma coisa que é muito, digamos, similar no sentido da cultura, a cultura social de um lugar como Santa Cruz, né? E um lugar como Florianópolis, elas são bem parecidas, enquanto um certo ethos, mais assim, de uma cultura, de certa forma, alternativa, mais abrangente, etc, etc. Não estou falando, enfim, eu sei que isso é uma coisa complexa, né? Que tem, enfim, os moradores originais da ilha e depois tem toda aquela invasão nos últimos 30 anos também aqui em Florianópolis. Mas eu acho que, claro, aí o que acontece é que, em termos de desenvolvimento, eu não posso falar muito bem, porque eu não sei, por exemplo, o orçamento que dedica o Brasil para a ciência e a tecnologia viradas para a indústria militar. Não sei muito desses temas, na verdade. Mas nos Estados Unidos é significativo, são bilhões. Eu acho que nessa época, 85, ela falava de 86 bilhões de dólares, né? Que é o orçamento para fazer esse tipo de pesquisas lá nos Estados Unidos. Então, qual seria... Olha, e recentemente você tem as manifestações que ocorreram lá nos Estados Unidos sobre o Black Lives Matter, né? As pessoas se jogaram para a rua, se manifestaram, teve congregações, aglomeração social, e os números subiram. Então, aí a relação causa-efeito entre a ação política e o castigo, né, que é a doença, que incrementou. Eu não sei exatamente, Brian, como responder concretamente a tua pergunta, mais do que eu acho que a gente precisa ter uma forma que não tire totalmente a agência das pessoas, né? Então, todos sabemos, né, que a educação, e sobretudo a educação à distância, mas a educação em geral é um negócio, né? É um business. E pô, tem muito interesse no investimento e nas profits, né? Nos ganhos, não sei, desses tá me ouvindo? Sim. Sim. É porque aí alguma coisa aqui. Tá, então eu não sei, são momentos bem diferentes. Eu considero que a gente tem que tentar ser criativo com o que a gente tem nesse momento, né? E com certeza, como fala Haraway, não se trata de
não se trata necessariamente de ser, por exemplo, tecnofóbica ou cienciafóbica, né? Mas se trata de aceitar que isso faz parte já do nosso atual e que a gente tem que tentar criar de melhor, tem que tentar fazer o melhor possível com isso que tem. Utilizar, se você quer, a ciência e a tecnologia também para seguir para frente, né? Porque, do contrário, qual seria a saída? Entendeu? Bom, Byron, mais ou menos conheço a tua posição, já esperava a pergunta que não tem resposta. Nós estamos nessa espécie de limbo, aguardando a volta das aulas na prática, né, que vai acontecer a partir no final desse mês, no início de setembro, quando se abre para mim um mundo totalmente novo, porque, te digo, só na prática mesmo é que vamos saber como isso vai acontecer. Ainda mais com gente como eu, que nunca teve muita prática de tecnologia e uma certa aversão até, e que agora até tenta se divertir com isso, né? E vai ter que ser assim, como a Lourdes colocava de alguma maneira também. Agora, como eu falei no final do texto, acho que só quando tivermos condições de nos reunir nas ruas e fazer barulho, como vinha acontecendo no ano passado, de uma maneira muito forte aqui em Florianópolis mesmo, né? Essas mobilizações foram crescendo, a gente participou de todas com os alunos na cidade, e para uma cidade pequena, uma capital pequena como essa, essas manifestações foram muito estimulantes, né? Mas, bom, aí esse banho de água fria, a partir de março, ficamos todos de mãos amarradas, e agora vamos entrar nesse vasto mundo desconhecido, em que vai ser... Eu estou particularmente ansioso para saber quem vai retomar, com a esperança de que muitos alunos e alunas voltem e, apesar de tudo, mantenham o vínculo, né? A gente precisa retomar esse vínculo com força, com criatividade para conseguir enfrentar o momento. Sim, pensando na famosa revista, a crítica seria previsível, né? Na medida em que se tratava de alguém que tinha sido expulso do Partido Comunista, acho que em 1938, no caso da Patrícia Galvão, esse aliado a um trotskista ligado ao Mário Pedrosa e ao Partido Socialista Brasileiro. Mas, até onde eu sei, além de agradecer pela informação, Raul, o que eu li no depoimento chama Depois de Tudo, é um depoimento dos anos 70, do Geraldo Ferraz. Creio que é ali que ele conta que a famosa revista, o romance, tinha sido negado 2 vezes por 2 editoras, né? A edição até foi rápida, a escritura, a edição aconteceu ainda durante a guerra, mas tem o detalhe de que, como o Geraldo Ferraz era amigo do José Olímpio, ele levou a famosa revista a ele, e o diretor de edições da José Olímpio recusou o livro,
argumentando que era um momento ruim para atacar o Partido Comunista, na medida em que a presença da União Soviética e do Stalin na Segunda Guerra era determinante para combater o nazismo, né? Essa foi a desculpa que ele usou. Então, eles têm a ideia de levar o livro ao Max Fischer. E aí, o Max Fischer manda os originais para o diretor de edições da editora, recém-inaugurada e recém-contratado, esse editor, que vinha a ser o mesmo da editora José Olímpio. Ele se chamava Álvaro Lins e negou as duas vezes a edição. No entanto, o Max Fischer disse que, conforme ocorria na Flammarion, as editoras tinham uma reserva para livros originais, como era o caso da famosa revista, que ele leu e resolveu publicar. Então saíram lá, na época, ainda no primeiro semestre de 45, 1.500 exemplares do livro, que praticamente ninguém leu, né, e que ficou marcado pela leitura positiva, mas também crítica do Sérgio Millier, que, como eu comentei antes, virou o prefácio, uma espécie de anticâmara, né, do romance. Enfim, é interessante a própria história do livro, que também tem algo que eu não consegui incluir, mas que também, para a leitura da famosa revista, que é difícil, né? E tem um documento da Patrícia Galvão, que só foi publicado em 2005 pelo filho de ambos, o Geraldo Galvão Ferraz, só foi publicado há 15 anos atrás, que é uma carta que ela dirigiu da prisão ao Geraldo Ferraz, e em 1940 também, uma longa carta que foi editado aqui em 2005 como Paixão Pagou, título com apelo comercial, e com o subtítulo de Autobiografia Precoce de Patrícia Galvão. E ali ela conta, eu estava tomando como um tríptico, né, os romances dela, o Parque Industrial, o Proletário, essa carta longa, como uma memória do cárcere, e a famosa revista, como esse documento ficcional, esse romance poético dissidente, e ao mesmo tempo de denúncia, ainda que feito numa linguagem nada popular, muito menos proletária. E essa carta é fundamental para se entender a famosa revista. Se trata de uma autobiografia contada, relatando sexualidade, corpo, relação com Oswald de Andrade de uma maneira muito direta e sem preconceitos. É muito impressionante o texto para a época, talvez por isso tenha ficado tanto tempo sem ser editado, e que dá sentido para vários elementos autobiográficos que tem meio ocultos, ficcionalizados na famosa revista. Então, esse final do comentário do Arthur remete para esse
redemoinho no meio da correnteza, me lembro do Guimarães Rosa, né? E isso me faz... Estava lembrando, enquanto eu elaborava essas notas, como disse o Silviano Santiago, o Grande Sertão Veredas surge no momento dos anos 50, também completamente alheio aos grupinhos literários, às igrejinhas literárias, de forma desamparada, entre aspas, né, como disse a Patrícia Galvão, também nos anos 50, a propósito da famosa revista. Eu tenho pensado, a partir da reflexão, da leitura sobre a Patrícia Galvão, que ela oscilou na vida para duas formas de abordagem da política opostas, né? Nos anos 30, como a militante do ideal que abriu mão de sua própria identidade, de sua própria vida, em nome do grande irmão, em nome do partido, e conta, como eu disse nessa carta, por exemplo, tudo que ela foi obrigada a fazer em nome desse ideal, né? E o sofrimento gerado a partir daí. Quando ela se trotskiza, digamos, né? Com o Trotsky ainda vivo, né? No exílio, no México, se não me engano, ele é assassinado em 1940. Aí ela assume uma outra vida, né? Essa regeneração de que fala Haraway, que eu vejo nela como uma mudança de perspectiva que abre mão da pureza do ideal em nome de uma luta que passa a ser um pouco essa que a gente sente atualmente, que é uma luta mais fadada ao individualismo, a uma luta uma micropolítica que se dá nas artes, através da criatividade, do jornalismo cultural, como eles praticaram com intensidade, e praticando essa micropolítica através das artes, da literatura, e isso, de alguma maneira, é o que a gente também tenta fazer como professores, pesquisadores, como pessoas que tratam de buscar uma alternativa que não seja porque não pode ser, porque não funciona essa global de uma linguagem única, né? Mas uma prática cotidiana interminável de uma busca da criatividade, da sensibilidade que está em permanente, que está sendo perseguida, que está sofrendo permanentes ataques na atualidade. Eu acho que manter essa chama acesa é um pouco o que o Arthur estava propondo e pensando no comentário dele. Sim. Arthur, muito obrigada pela pergunta, não pela pergunta, realmente pela colocação, e eu acho que você tem razão, no fundo, e até eu acho que na própria, digamos, na própria poética do Manifesto Ciborgue, justamente, eu diria que a O se transforma em E, né? Quer dizer,
como bem diria a Haraway, né, os ciborgues podem ver de ambas as perspectivas ao mesmo tempo. Então, justamente essa ideia de poder aprender simultaneamente duas formas de ler o mundo, né? Mas eu decía que a colocação de Arthur é uma colocação bem sucedida. Na realidade, eu deveria... Estava pensando, no fundo, em Shakespeare e em Andrade, né? Sobre o to be and not to be e to be or not to be, no fundo, tentando fazer uma mistura dessas duas coisas na última frase da apresentação. Mas realmente, para ser fiel justamente à poética do Manifesto Cyborg, precisamente o Cyborg é aquele que pode ver, existir, etc., desde várias perspectivas por vez, ao mesmo tempo, né? Então, é certo, né? Deuses com próteses. Pode ser, né? Pode ser. Eu acho que no principal, olha, eu acho que esse texto da Haraway, fundamentalmente, é um convite a ir além de uma concepção binária do mundo, né? No fundo. Por exemplo, por um lado tem a visão científica e, por outro lado, a visão organicista, né? Então, e eu acho que essa visão organicista é a referência da deusas, né? Uma deusa, né? Uma Earth Mother, de alguma forma, né? Que tem aquele feminismo mais orgânico, que em realidade, mais do que o feminismo, seria um mulherismo, né? No fundo. E ela não tem muito interesse nisso, não. Eu acho que, talvez por causa justamente de ter estudado, né? Porque ela vem do campo da ciência, né? E realmente o que faz é filosofia da ciência e a tecnologia desde uma perspectiva feminista, né? Então, justamente tentar ir em contra desse paradigma binário, seja enquanto a questão de ciência, quer dizer, natureza, tecnologia, religião, né? Ou seja, essas oposições a diferentes filosofias e diferentes pontos de vista, né? Então, eu concordo, sim. Agora, não somos esse não ser, ok? Talvez você poderia comentar um pouco mais sobre o que você tinha em mente também quando você colocou essa pergunta ou essa observação, Arthur. Taxinomy. O que você implica por isso, Susana? Pode escrever? Eu só diria que a gente, aqui no Brasil, tem que lutar contra a dicotomia rosa e azul. Essa é a luta. Isso que, ok, referindo-se a isso. Perfeita. Tá, Não sei. Olha, eu sempre, talvez eu estou aqui sendo muito parcial, mas eu acredito que... deixa eu ler a pergunta aqui. Caramba, isso é difícil, né, Susana? Eu gostaria de pensar que sim, obviamente, né?
Eu gostaria de pensar que o feminino pode barrar essas ações que no fundo são ações que levam consigo violência, né? Guerras, são ações bélicas. Também não quero falar em termos e não estou falando em termos como eu de mulher ou homem, né? Tu está falando, tu colocas em termos do feminino e o masculino. Eu quero acreditar que sim, que é possível, ou talvez a utopia seria um mundo em que não existisse o masculino e o feminino, porque o masculino e o feminino, no fundo, são lugares, lares, né? E eu, sei lá, eu acho que todos nós, ou pelo menos para falar por mim, né? Eu acho que eu habito ambos esses lugares, né? Mas, claro, não aquela masculinidade ou aquele masculino tóxico, né? Mas, quer dizer, outro tipo de masculino que talvez tenha a ver com iniciativa, com poder, mas não necessariamente poder tóxico, etc., etc., com agência. Não sei se entendo bem a tua pergunta, mas eu acho que eu iria por aí, né? Os livros encaixotados da Lourdes. E que agora em breve pode ser não existir mais, e que bom, né? Vai tirar da minha mão. Nesse Não caso, tem mais problemas, né? mas é uma pena, é uma pena. Eu acho, enfim, no Pão Preciado estava lendo como tem sido historicamente privilegiado o sentido da visão em relação ao tato. Tocar nas coisas, e agora, mais do que nunca, tocar nas coisas virou uma paranoia, né? Mas me lembrei disso, assim, a propósito desse momento em que é isso o que está acontecendo, né? Podemos olhar à distância, mas nós não devemos tocar. E os livros estão desaparecendo enfim, eu continuo comprando livros, nós continuamos comprando livros, estamos esperando ansiosamente os entregadores, o correio, que parece que está em greve agora, vão demorar os últimos livros comprados, mas se trata dessa distância imposta pela pandemia, em que o livro físico se torna algo, por exemplo, nas aulas que começam, eles simplesmente não vão existir. E sei que o João Nilson está praticando isso já como professor do Colégio de Aplicação, e vivendo essa realidade já na prática, que para a gente ainda vai começar. Enfim, na verdade era um processo que todo mundo conhece, que já vem de bastante tempo. Isso é verificável há anos na nossa prática na UFSC, né? A substituição até do Xerox pelo famoso PDF, e isso é irreversível, né? Sem dúvida. Porém, vou pensar no trabalho de tradutor, por exemplo, ou de escritor, que ainda nos impele e nos estimula a publicar, além de e-books, as versões físicas, em pequenas edições, mas sim, elas continuam existindo. E as editoras independentes continuam investindo nisso, apesar de tudo. Olha, acho que, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, estava lendo, para mim é mais fácil, né?
Eu acho que, para começar, né, a biblioteca é um pouco assim como a igreja, no sentido que eles são templos, eles são lugares sacros do saber, nesse caso, né? Então, a as bibliotecas físicas, não sei, pontualizo, né? Não sei aqui no Brasil, mas em geral as bibliotecas físicas nos Estados Unidos, muitas estão desaparecendo ou estão se reduzindo ao máximo. Os livros estão sendo digitalizados, todo praticamente. Eu estava querendo fazer um trabalho, a biblioteca aqui não tinha acesso, também não ia ter o livro. Eu mandei um e-mail para um colega de Austin, né, de Texas. Em menos de 20 minutos eu já tinha o livro em PDF aqui, no meu correio, né? E consegui aceitar a proposta de escrever para essa coletânea, porque eu não tinha o livro aqui. Então, esse é o assunto, né? Ou seja, a virtualidade, a digitalização nos permite o acesso, isso sem dúvida, eu não estou nem sou contra isso. Tem duas coisas que eu acho que eu sentiria falta, mas também eu sou uma mulher do século XX, tá? E até às vezes penso que sou do século XIX. Mas eu sentiria muita falta daquilo que representa a biblioteca. Para mim, entrar na biblioteca é como entrar numa igreja. E eu não sou praticante, eu fui católica, né? Cresci católica, mas as igrejas têm aquela coisa grandiosa que você pode ficar calma, em silêncio, e, enfim, eu gosto. E tem outra coisa que é bem interessante, que é os hábitos. Eu gosto de manusear os livros. Para mim, não é a mesma coisa. Eu não consigo, mas também eu não tenho 20 anos, não sou uma mozinha, né? Então, para mim, ler online é bem difícil. Eu não consigo fazer. Eu gosto de ler com lápis ou caneta em mão e um marcador daqueles amarelos, e eu faço um desbarajuste, né? Faço uma bagunça dos livros. Eu escrevo neles, sublinho essas coisas. Mas é uma questão também, talvez, de hábitos, sabe? Conveniência existe. A biblioteca como tal, o conceito de biblioteca, seja, sobretudo, virtual, né? Ela não vai desaparecer porque, por exemplo, eu tenho my own virtual library, que eu tenho aí tudo que eu recebo em PDF, link, eu guardo aí, está todo sistematizado. Agora, tudo isso aqui depende do satélite lá em cima, né? Quando a gente perde eletricidade, a internet cai, o sinal do celular cai. Então, sim, esse pode. A gente assume, né? Takes for granted, dá por sentado que todas estas coisas existem, né? Que sempre vão estar aí. A biblioteca física, como do saber, como uma Babel, né? Claro, elas estão aí, né? Tem uma presença, um patrimônio físico, se bem que elas também se queimam, como a grande biblioteca de Alexandria, né? Alexandria, etc. Né? Então, todo potencialmente tem um potencial de desaparecer. Agora, não acho que a tecnologia pode diminuir o jeito da biblioteca, a forma da biblioteca, mas que a ideia de acumular da biblioteca como templo do saber, de acúmulo de saber, de conhecimento, seja real, não real, seja física ou virtual, eu gostaria de pensar que sempre vai estar aí. Agora, os livros já é outra coisa também. O excesso de livros, ninguém quer livros agora, pelo menos lá naquele que se diz de primeiro mundo, né? Não sei, eu acho que se eu desse meus livros aqui, com certeza as pessoas iam querer, né? Inclusive o departamento, o programa, mas ninguém quer livro. Para, desculpem. Mas eu acho que é, na verdade, uma readaptação tecnológica
obviamente o livro físico não vai desaparecer, é como o vinil na música. O livro, Sim, como o vinil, vai continuar soando melhor, ainda que haja outras possibilidades que não são ruins, pelo contrário, resolvem muitas questões. Agora, na pandemia, tenho lido no Kindle e comprado livros no Kindle, porque é uma maneira rápida de resolver essa questão. Mas sim, é o vinil, né, o livro, é o vintage. sim, sim, o É, vinil, né? E talvez é, vai ter uma época, né, que o livro vai virar uma peça arqueológica, ou vai ter um renascimento, uma regeneração, é, e o livro é, vai voltar como o vinil, né? Agora tem muitas pessoas que usam ainda, né? exato. O vinil tem todo, se tornou caro, né? Porque Uhum. justamente se tornou minoritário, porém, qualquer músico vai dizer que ele soa melhor que qualquer acumulação de dados musicais no MP3, em qualquer streaming musical que exista. Eu acho que, na verdade, toda essa questão da virtualidade tem a vantagem de, primeiro, que cada vez a gente mora em espaços mais pequenos. Eu não sei realmente o que fazer com a minha biblioteca. E eu tenho toda uma biblioteca, por exemplo, de CDs. Os CDs são absolutos, não tem uso para isso. Todo está no Spotify, né? Para que eu quero ocupando todo esse espaço? Agora, o que eu acho que talvez, eu tenho certeza que alguém deve ter falado disso, não sou eu, mas o virtual, eu acho que o virtual tem mudado a nossa sensação de tempo, o tempo. Uhum. Porque, olha só, imagina essa situação, para dar um exemplo próprio, né? Essa situação com esse livro, se eu tivesse que. Não tinha aqui no Brasil. Foi um livro editado, eu acho que foi editado em Peru, certo? E tem um exemplar, tem dois ou três nos Estados Unidos, um deles na Universidade de Aston, porque eles têm uma boa biblioteca latino-americana sobre estudos latino-americanos. E eles digitalizam muito dos livros e mandam, aí tu tem que conhecer um professor de lá que peça, eles lhe mandam e aí eles te dão um forward, né? Mas imagina, é como a carta vis-à-vis o telégrafo, né? É a cultura manuscrita vis-à-vis o começo da eletricidade, né? E quando ou inclusive o telégrafo sem eletricidade. A rapidez, né? A questão do tempo é um fator a considerar com essa questão da virtualidade também. Por que é que as aulas online são tão, digamos, populares, de certa forma? Porque uma grande parte das pessoas que, estou falando da minha experiência lá, não tenho muito conhecimento do Brasil, mas que se matriculam nesses cursos online, nessas universidades online for profit, são pessoas que trabalham. Eles não têm tempo para assistir à faculdade durante o dia. Eles fazem, talvez façam a carreira, fazem programa em 4 anos em vez de 2. Tudo bem, mas conseguem fazer porque o tempo é limitado, então você tem essas aulas à noite, sei lá. E tem uma série de fatores que a virtualidade nos permite um monte de coisas. A tecnologia, meu Deus, a gente só pensa em tecnologia em termos, talvez, do computador, da comunicação, mas em termos da medicina. Eu teve uma astroplastia há pouco, foi feita com robótica, entendeu? Imagina. Tudo isso tem a ver com desenvolvimento de tecnologia, com virtualidade, né? Tu pode ter sei lá, um cirurgião na Califórnia fazendo uma operação, uma cirurgia em Nova York. Só precisa de alguém lá que saiba seguir instruções e mexer com o robot, né? É uma coisa, eu, quer dizer, não sei, não, estou falando agora com uma pessoa idosa, né? Não sei se vou ver.
mas gostaria, porque tem um grande potencial, por um lado, né? E, por outro lado, claro, que o tema desse colóquio, né? A experiência humana. Cadê a experiência humana? Onde ficamos nós, os corpos, né? Dentro desse novo atual. É para pensar, eu acho que ninguém tem respostas. Eu estava vendo aqui no chat que o Arthur fez a resposta do comentário solicitado pela Lourdes. Sim. Talvez o Byron possa ler. O monstro, o monstruário. Aham. Esse monstro tem que expor, né? Esse ciborgue desgenerado por natureza e por tecnologia, né? Não é mais a natureza ou cultura, é natureza e tecnologia. E tecnologia, exato. Sim, exato. Sim, é um dilema, né? O mesmo dilema, considerando, por exemplo, o próprio prefixo pós como parte da mesma pergunta, né? Claramente a Haraway utiliza a ideia de pós-modernidade ali, literalmente, no Manifesto Ciborgue, mas creio que pensando na pós-modernidade não como depois, como algo que já terminou, mas como algo justamente que continua incidindo. Então, é algo que, no caso da Patrícia Galvão, foi vivido visceralmente, né? Adotando as esperanças e a ação política mais libertária que lhe parecia, em 1930, possível de libertar o mundo em nome de um paraíso na Terra, e menos de 10 anos depois, a percepção de que essa pureza proposta pelo stalinismo era tão pesada e maléfica como a pureza proposta pelo nacionalsocialismo. Com a modernidade, sim. Bueno, a ver, da modernidade ou da pós-modernidade, tanto faz nesse caso, né? Isso. Eu acho que essa pergunta, de uma outra forma, foi colocada por uma crítica negra norte-americana chamada Audre Lorde. Ela falava, e eu vou dizer em inglês porque eu não posso traduzir assim, não quero fazer violência à tradução, né? Mas ela, pensando como era que a gente saía de todo aquele complexo patriarcal, capitalista, opressor, etc., dos anos 60, né? Ela coloca, ela disse o seguinte: the master's tool will never dismantle
the Master's House. Nesse caso, claro, estamos falando de uma crítica à escritora negra, né? Então, a ideia de Master remite também à questão da escravidão, etc., etc., né? A Casa Grande. Mas a minha pergunta sempre foi, tá, tudo bem, se a gente aceita isso, aceita que não tem condições de mudar o sistema com as próprias armas, ferramentas do sistema, então como? Como que a gente sai disso aqui? Porque se a gente não pode dismantle the Master's House, né, a Casa Grande, então a gente cai num tipo de pessimismo, um tipo de inacção, né, de parálise, no fundo, né, que, pelo menos para mim, é o que tem acontecido nesses últimos meses, realmente. Então, eu acho que é nesse sentido, por isso que eu gosto, não sei se tu vai concordar comigo ou outros, por isso que eu gosto do Manifesto Cyborg. O Manifesto Cyborg é parte ficção científica e parte teoria. Mas que a teoria não tem que ser uma coisa tão séria, pode ser uma ficção também, uma utopia. Também as teorias podem ser construídas sobre fundamentos, sobre bases utópicas também, na maioria, né? Então, no caso da Dana, ela não seria uma... ela, por exemplo, no caso a resposta dela provavelmente seria que tu tens que te apropriar da modernidade, ou da pós-modernidade, das coisas positivas, das coisas, no fundo, realizar um tipo de tecnodeglução, né? De não uma antropofagia, mas uma tecnopofagia, se posso inventar esse nome, e usar o lado positivo da modernidade, que certamente tem um lado positivo, né? Para construir outros mundos possíveis. E talvez deixar de lado aquilo que é tóxico, que é violento, aquele terrorismo de Estado.